Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. São todos muito bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Nós estamos neste domingo iniciando um novo trimestre de estudos e neste trimestre nós vamos trabalhar o tema do Espírito Santo. Então são lições muito importantes, tanto para o conhecimento da doutrina bíblica do Espírito Santo, quanto para que nós saibamos conviver com o Espírito Santo, entender a sua obra, cumprir as suas metas em nossa vida. Então, eu gostaria de estimular você a ler cada versículo bíblico que trata do assunto e que estará constando da lição desse trimestre. Eu queria também recomendar para aqueles que puderem acompanhar as lições com o estudo desse livro. É um livro sobre a teologia do Espírito Santo. Esse livro trata da obra do Espírito Santo e ele foi escrito por um teólogo batista, o Walter Thomas Conner, que é um teólogo de extrema competência. Este livro foi publicado pela nossa antiga Casa Publicadora Batista. Acho que ele está até esgotado, eu não sei, mas pode ser que na estante do pastor você possa encontrar uma cópia desse livro. Ou com algum conhecido, tente encontrar. Vale a pena a leitura desse livro, acompanhando as lições da Escola Bíblica Dominical deste trimestre. Pois bem, as lições, elas têm 13 temas. O desse domingo trata do Espírito Santo, a promessa, a natureza e a missão do Espírito Santo. Como é o primeiro estudo, nós precisamos então de compreender quem é o Espírito Santo. Nós entendemos, como crentes que somos, como cristãos que somos, que o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que nos fez à sua imagem e semelhança, aquele que governa tudo pelo seu poder, pela sua sabedoria, ele é um Deus triuno. É definido assim porque nas Escrituras nós encontramos Deus, de fato, se manifestando de forma triuna. É o Deus Pai, é o Deus Filho e é o Deus Espírito Santo. Então, nós entendemos que Deus, ele é uma unidade com personalidade. E esta personalidade, ela se expressa em sua forma de Pai, de Filho e de Espírito Santo, de tal modo que toda a Escritura, mas de forma especial o Novo Testamento, nos falam com muita clareza a respeito desta constituição divina, esta revelação divina que Ele revelou a nós e nos coloca em contato com Ele e que nos ajuda a entender como é a vida cristã na dinâmica das três pessoas da Trindade. Nós nos relacionamos com o Pai, que é aquele que cuida de nós. Nós nos relacionamos com o Filho, que é aquele que deu a sua vida por nós e que se colocou como o nosso líder, o nosso mestre, o pastor de nossas almas. E nós nos relacionamos com o Espírito Santo, que é aquele que faz chegar até nós toda a grandeza da presença de Deus para nós. O Espírito Santo é quem opera todas as coisas em nossa vida, desde a nossa conversão, nossa santificação, nosso crescimento em conhecimento da palavra, porque foi ele quem inspirou a palavra. Apóstolo Paulo diz que toda a Escritura foi inspirada por Deus. Inspirada por Deus. Ela é fruto do Espírito Santo de Deus.
que a produziu e que a conserva até hoje intacta para a nossa edificação. E ele também é aquele que realiza a iluminação dos nossos corações e nos dá entendimento para compreendermos a palavra de Deus, esta revelação maravilhosa. Pois bem, o texto nos leva para João capítulo 14, capítulos 14 até o capítulo 17 do Evangelho de João. O Evangelho de João é o que trata de forma mais detalhada a respeito desta pessoa e obra do Espírito Santo. Ele é apresentado como o Cristo para nós. Ele é o Parácletos. O que é Parácletos? Parácletos era uma palavra grega que naquela época dos apóstolos, quando Jesus fez a promessa do Espírito Santo, ela é traduzida por advogado. Ele é o advogado, ele é aquele que coloca, a palavra literalmente significa aquele que é chamado para estar ao nosso lado em nossa defesa. É aquele que é o companheiro de cada crente. É aquele que é o suporte de cada crente. É aquele, portanto, que Jesus enviou para estar em lugar dele. E o Espírito Santo veio para estar no lugar de Jesus, com a igreja, com os crentes, com todos aqueles que aceitam o Evangelho de Jesus Cristo, aceitam a Jesus Cristo como Salvador. Então aqui nos capítulos 14, 15, 16 e 17, é claro, não é possível a gente estudar todos esses capítulos de uma só vez, mas é aqui onde a pessoa do Espírito Santo aparece de forma clara, distinta e com a indicação de qual era a sua natureza e missão. Na verdade, o Espírito Santo foi uma promessa pessoal de Jesus. Jesus, ao se despedir dos discípulos, ele disse: vocês não devem se entristecer, porque eu vou, mas eu vou enviar para vocês o outro para ficar em meu lugar. Vocês não ficarão órfãos. E ele diz isto no capítulo 14, no versículo 16. Ele diz: eu vou rogar ao Pai e ele vai dar a vocês um outro para que esteja para sempre convosco. Ou seja, a vinda do Espírito Santo para preencher a lacuna que Jesus estava deixando era uma vinda definitiva. Era uma vinda que seria, digamos, a vinda para morar em nós e conosco. É a vinda do Espírito Santo, que seria então ele o Parácletos, ou seja, aquele que estava chamado para estar ao lado dos discípulos. Ele vem por causa dos discípulos. O Espírito Santo então vem por causa da igreja e para estar com a igreja, e para consolar a igreja, e para ensinar a igreja. Enfim, ele tem várias atribuições aqui e que ele vai desempenhar de forma objetiva, clara, de forma eficiente na vida do crente e da igreja. Jesus disse: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus está prometendo, então, que os discípulos seriam amparados, ajudados, fortalecidos, e os discípulos também cumpririam a sua missão, porque o mesmo Espírito que estava plenamente em Jesus, ele habitou corporalmente em toda a plenitude, durante todo o ministério,
de Jesus. E agora, Jesus diz: eu subo para o Pai, mas nós enviaremos esse mesmo Espírito para acolher cada um de vocês e para estar ao lado de vocês como um defensor, como um que vai fortalecer, vai defender, vai interceder, vai ser então o suporte da vida cristã. O Espírito Santo é o suporte da vida cristã. Pois bem, no capítulo 14 ainda, Jesus diz: isto vos tenho dito, eu estou lendo o versículo 25 do capítulo 14. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, ele tem esta capacidade, esta missão, este ministério, não é? De ser o mestre. Ele vai ser o mestre que vai ajudar o discípulo a entender o que o mestre Jesus ensinou. Então, é um mestre que passa a função para outro mestre, que terá a função também de esclarecer qualquer dúvida que o mestre Jesus tenha ensinado. Então, o Espírito Santo é o esclarecedor, é aquele que ilumina. O Espírito Santo não vem para gerar dúvida, confusão. O Espírito Santo vem para iluminar, para tirar as dúvidas, para gerar convicção, para produzir o verdadeiro entendimento na mente do cristão, no coração da igreja, daquilo que Jesus ensinou e do que a igreja deve agora praticar. Então isso é capítulo 14. O capítulo 16 é magnífico, e todo ele é sobre o Espírito Santo, no Evangelho de João. E Jesus Cristo diz dele o seguinte: quando vier, porém, versículo 13 do 16, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ou seja, o ministério da verdade é agora obra do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus tem a função de manifestar a verdade, de nos guiar na verdade. Ora, a verdade é exatamente aquilo que nos dá segurança, é aquilo que elimina as dúvidas, é aquilo que traz convicção. Então o Espírito Santo produz isto em nós. E Jesus diz: ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Ou seja, o Espírito Santo não é uma terceira revelação. Vamos dizer assim, a revelação do Antigo Testamento, primeira. A revelação do Novo Testamento, segunda. E o Espírito Santo seria, então, uma terceira revelação. Ele, então, viria para anunciar um tipo de evangelho dele. Não. Há religiões que saíram do cristianismo e que propuseram isto. Como, por exemplo, o Espiritismo. Propôs isto, não é? De que o Espiritismo era a terceira revelação. Mas não, Jesus diz que o Espírito não falaria de si, ou seja, ele não veio para trazer revelação diferente ou revelação própria de si mesmo, alguma coisa que não estivesse já revelado nas Escrituras ou a respeito do qual Jesus já não tivesse tratado. O Espírito Santo não veio acrescentar verdades, acrescentar revelação. O Espírito Santo veio para esclarecer, para ser o mestre da revelação, para nos conduzir na verdade. Ele vos guiará a toda a verdade. Dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, nesse sentido, o livro do Apocalipse é uma obra que tem, de fato, a mente do Espírito ali. É o Espírito que arrebata João.
É o Espírito que coloca ele diante do Cordeiro. É o Espírito que opera todas as condições para que João pudesse receber aquela revelação do Senhor Jesus Cristo. Ele me glorificará, diz Jesus, porque há de receber o que é meu. O Espírito Santo tem uma participação na obra da salvação como aquele que opera a verdadeira salvação na vida do homem e da mulher. Mas ele não acrescenta coisas à salvação. A obra da salvação é uma obra exclusiva de Jesus. É o mérito de Jesus. É o sangue que Jesus derramou. É a aliança que ele fez. Então, este patrimônio pertence a Jesus. E Jesus agora coloca na gestão do Espírito Santo. E ele diz agora, o Espírito Santo recebe o que é meu e divulgo anunciar. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que proclama a obra que Jesus já fez. Nesse sentido, o pentecostalismo corre um risco muito grande de querer acrescentar ao Evangelho uma obra complementar à de Jesus, ou seja, a obra do Espírito Santo. Houve um movimento, há muitos anos atrás, liderada por alguns líderes da chamada renovação espiritual. E esta renovação espiritual, ela trazia uma proposta que era a de que o Espírito Santo ele vinha para completar a obra de Cristo. Ou seja, aceitar a Cristo não é suficiente. O crente precisa de buscar uma segunda experiência, que é a do batismo no Espírito Santo. Ou seja, o batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo não são suficientes para consolidar a fé e a salvação do indivíduo. Então, o movimento de renovação espiritual, como também o movimento pentecostal, eles correm esse risco. Eles correm este perigo de dar a entender, e muitas vezes é isto mesmo que se faz, dar a entender que a salvação só é completa com a obra do Espírito Santo. Não, a salvação já está inteira, completa, pronta, é só aceitá-la. Agora, o Espírito Santo é quem faz essa obra no coração do homem. Ele quebra as resistências, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele apresenta Jesus Cristo ao fundo do coração humano, para que o homem reconheça que não há outro caminho, não há outro nome dado entre os homens, por meio do qual importa que sejamos salvos. Essa foi a pregação de Pedro no livro de Atos. Pois bem, então, o Evangelho de João, nesses capítulos 14 a 17, nos trazem, então, esta verdade sobre o Espírito Santo. A lição que os irmãos já leram, na introdução, o autor fala uma coisa muito importante. Ele diz, é preciso cautela quando vamos estudar a Bíblia e estudar a doutrina do Espírito Santo. Cautela. O que é essa cautela de que ele está dizendo aqui? É para que a gente esteja firmado exclusivamente na palavra e na Bíblia. Esta cautela ela é muito importante porque a falta de cautela, de cuidado, leva muitas vezes líderes a incluir experiências pessoais como norma de vida cristã, que se torna um tipo de acréscimo à doutrina do Espírito Santo. Não. A Bíblia é suficiente. A Bíblia traz todo o conteúdo de verdade que nós precisamos saber sobre o Espírito Santo. Pois bem, a lição deve nos falar então sobre a natureza do Espírito Santo. Quem é afinal o Espírito Santo? Bom, esta pergunta não deveria sequer ser levantada, porque a resposta para ela é imediata. A natureza do Espírito Santo é a mesma natureza de Deus. A natureza do Pai, do Filho e do Espírito Santo são a mesma. Ou seja, as propriedades, as qualidades, os traços,
pertencem aos três. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, isso significa que em nós estão as marcas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok. O Espírito é a base de toda a divindade. Deus é Espírito, diz João capítulo 4. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, o Espírito, a ideia de Espírito é a ideia que sobre a qual se baseia toda a verdade da natureza de Deus e da natureza humana também. O homem é carne, isso o distingue de Deus, mas a essência do homem é espírito. A carne volta ao pó, o espírito volta a Deus, que o deu. Então, o Espírito de Deus é aquele que forma todas as coisas que existem no mundo. Ele forma especialmente o homem. Especialmente o homem. Então, para o Espírito de Deus formar, digamos, o reino da natureza, as coisas que existem, a terra, as estrelas, o universo, isto até é fácil. O grande desafio é formar a natureza humana. O grande desafio é formar esta natureza que traduz a imagem e semelhança de Deus, esta consciência. Os cientistas, biólogos, os estudiosos do desenvolvimento humano, eles dizem que o que nós encontramos no ser humano é algo extremamente complexo. No ser humano estão reunidas forças e reunidas qualidades e reunidas interações e ligações que não existe em nenhuma em nenhum outro lugar, em nenhuma outra coisa, em nenhum outro ser, em nenhum outro, digamos, animal. O ser humano é distinto entre o mais avançado dos animais e o ser humano. Há um salto infinito, há um abismo, de tal maneira que o ser humano ele recebeu digamos, uma obra da parte de Deus que o distinguiu de tudo que existe no mundo. Então, por isso Deus o criou de forma especial. Do barro, ele fez o corpo e depois ele deu ao homem o seu espírito. Ele soprou pelos narizes do homem o fôlego da vida, o espírito. E o homem então se fez alma vivente. E esta alma vivente é espiritual. E é nela que está impresso a imagem e semelhança de Deus. Então o Espírito Santo é aquele que opera isso. É interessante, porque se a gente for olhar as grandes operações do Espírito Santo nas Escrituras, nós vamos encontrar o Espírito Santo nos momentos mais decisivos da criação. Ele estava no princípio, na criação. No versículo 2 de Gênesis, o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas. Ele se estendia sobre a face das águas. O Espírito de Deus, ele estava presente na criação. Ele estava, digamos, cobrindo este lugar maravilhoso chamado terra, onde Deus faria brotar todo tipo de vida. E por último, o homem. Então, o Espírito Santo é o agente de Deus em todo o processo da criação. Ele estava no dilúvio. Gênesis 6, verso 3, Deus fala
consigo mesmo, ele diz: o meu espírito não vai guerrear para sempre com o homem, porque ele é carne. Ou seja, o Espírito de Deus estava operando nos antediluvianos, estava operando no coração de Noé e de sua família, em todo o mundo daquele tempo. O Espírito de Deus estava na formação de Israel, a nação do Senhor. E o Espírito de Deus, ele opera em todos os passos de Israel. O povo resiste ao Espírito de Deus no deserto, contende com o Senhor. E em Números, no capítulo 11, versículos 16 e 17, nós lemos assim. Números capítulo 11, versículos 16 e 17. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabe serem anciãos e superintendentes do povo, e os trará perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei, e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu sozinho. Então Deus promete a presença do seu Espírito na formação do povo de Israel, na sua peregrinação pelo deserto, na sua conquista da terra de Canaã. E este versículo é importante porque Deus repete isso duas vezes para Moisés. No versículo 24, saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu numa nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, eles profetizaram, mas depois não fizeram isso mais. Ou seja, não é que Moisés ficou pobre do Espírito de Deus. Ele não ficou com menos Espírito de Deus. É que Deus, ele distribuiu do seu Espírito sobre todos aqueles anciãos que eram a base da futura nação de Israel, o alicerce. E eles então profetizaram. Ou seja, eles teriam a sabedoria da palavra, da revelação, para poder cooperar com Moisés na formação do povo de Israel. E depois vem os profetas também, não é? Então, este Espírito do Senhor está também no tabernáculo. Como que o tabernáculo foi importante para o povo de Israel, não é? O tabernáculo era chamado tenda da reunião. Moisés ali se assentava e dali ele comunicava com o povo aquilo que Deus lhe falava. A tenda o tabernáculo, que era essa tenda da reunião, ele foi feito pelo poder e sabedoria do Espírito Santo de Deus. Lá no mesmo texto da lei, no capítulo 31 de Êxodo, do versículo 1 ao versículo 11, nós vemos Deus dizendo a Moisés que ele iria, então, encher do seu espírito e de sabedoria aqueles artífices que estavam, então, com a responsabilidade de construir o tabernáculo, enfim, de fazer uma obra que fosse digna do nome do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés, capítulo 31 de Êxodo: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, da habilidade, inteligência, conhecimento e todo artifício, para elaborar desenhos, trabalhar o ouro, em prata e em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalhe de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan,
e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. A tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que está por cima dela e todos os pertences da tenda, mesa, utensílios, candelabro de ouro, com todos os utensílios do altar do incenso, etc, etc. Ou seja, é obra que foi realizada porque o Senhor Deus colocou o seu Espírito Santo na vida daqueles homens para produzirem o tabernáculo. Mas o Espírito Santo está também na vida dos reis de Israel, como na vida de Saul, o primeiro rei, depois na vida de Davi, depois na extrema sabedoria e inteligência de Salomão, e também nos profetas. Os profetas recebem a palavra, os oráculos de Deus, e é pelo Espírito Santo de Deus que eles anunciam estes oráculos, e é pelo Espírito Santo de Deus que eles registram toda a mensagem de Deus, que então temos hoje nas Escrituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então o Espírito Santo é fundamental nisto. O Espírito também, agora no Novo Testamento, está presente ali, na gravidez de Maria. O Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas registram que o Espírito Santo repousou sobre Maria, cobriu Maria, e ela então engravidou, e ela então deu à luz a Jesus, santo, sem pecado. O Espírito Santo produziu esta gloriosa obra que foi a formação do corpo de Jesus, da personalidade de Jesus, esta formação da natureza humana de Jesus, esta conjunção entre a natureza humana e a natureza divina, formando então o Cristo. O Espírito Santo é quem operou isto. Depois, nós temos o Espírito Santo no batismo de Jesus. No batismo de Jesus, quem na verdade selou aquele batismo foi o Espírito Santo que desceu do alto em forma de pomba e pousou sobre Jesus. O Espírito Santo é quem então dá início ao ministério de Jesus. E é o Espírito quem o conduz ao deserto para ser tentado. E é o Espírito quem está nele plenamente, abundantemente, em todo o seu ministério. Por isso que Jesus diz aos fariseus: se você disser alguma coisa contra o Filho do Homem, pode ser perdoado. Mas se você disser contra o Espírito de Deus, esse pecado não tem perdão. É uma blasfêmia contra o Espírito de Deus. Por que Jesus disse isso? Porque eles estavam dizendo que Jesus operava milagres pelo dedo de Beelzebu. Ora, Jesus operava milagres por causa da abundância do Espírito Santo que estava nele, operando com poder, com majestade, com glória. E os fariseus dizendo que aquilo era obra de Satanás. Então, por isso Jesus diz a ele: vocês estão pecando contra o Espírito Santo, porque quem opera em mim é o Pai, é o Espírito do Pai, é o Espírito Santo. E também, por último, a última referência que eu quero mostrar aqui é a presença do Espírito Santo formando a igreja do livro de Atos, conforme a profecia de Joel, não é? No capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo vem sobre a igreja. Jesus tinha dito: virá sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Jesus diz: o poder do Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em Judéia, Samária e até os confins da terra. Então, o Espírito Santo vem para dar poder, ele vem para formar, ele é habilitado para edificar a igreja. Edificar não só no sentido de aperfeiçoar, mas no sentido de dar estrutura à igreja, de dar continuidade à igreja, de fazer da igreja de Jesus uma igreja vitoriosa. Então, são aqui pelo menos 10 ocasiões na Bíblia que
que nós temos o Espírito Santo de Deus participando de toda a revelação. O Espírito Santo é, então, esta pessoa maravilhosa, pertence à Trindade, forma a Trindade. Não podemos falar outra coisa do Espírito, senão que ele é uma pessoa da Trindade. Ele é Deus, como o Pai e o Filho. Ele tem todos os atributos de Deus, como o Pai e o Filho. Ele é aquele que caminha com a igreja, que anda conosco. É aquele que faz a obra da salvação acontecer. É aquele que torna o homem capaz de conhecer Jesus sem nunca tê-lo visto. Crer em Jesus. É aquele que produz a fé. É aquele que gera a resposta para a salvação. É aquele que santifica as nossas vidas. É aquele que nos conduz em segurança, perseverantes, até a volta de Jesus Cristo. O Espírito Santo, então, é aquele que santifica a igreja. É aquele que toma a noiva de Cristo e a torna santa, imaculada e digna de ser apresentada ao noivo que é Jesus Cristo. Pois bem, então estudemos este assunto. Conheçamos de forma mais objetiva, mais clara, a pessoa do Espírito Santo. Porque ele está conosco o tempo todo. Ele está realizando em nós uma obra maravilhosa de crescimento espiritual. Ele está conduzindo, dirigindo a nossa vida em todos os momentos. Nós precisamos de perceber isso, de compreender isso, de estudar a palavra para ver o que ela nos diz sobre isto. E nós precisamos, então, com todo temor, com todo desejo de obediência, com toda a nossa sensibilidade e sabedoria, estudar, conhecer, obedecer e viver na plenitude do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe vocês hoje. Amanhã, quem puder, vá à igreja para nós estudarmos melhor ainda este assunto. E tenham todos um domingo na paz e na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a nossa classe e que Deus abençoe esse estudo hoje em nossos corações. Até mais.